Eu levei 14 anos desde a primeira vez que saí do Brasil para estudar inglês no Canadá até me tornar cidadão americano. No meio do caminho, virei cidadão canadense, fui patrocinado para a Green Card por uma empresa nos Estados Unidos e construí minha carreira fora do Brasil. Hoje vou te mostrar quanto tempo cada etapa levou e o que realmente fez diferença. Olá pessoal, aqui é o Wesley, moro na região de Dallas, no Texas, e aqui no canal RF na América eu compartilho a vida real de quem decidiu construir uma vida na América do Norte. Então, pessoal, como eu disse, em 2001 eu fui para um curso de inglês no Canadá e aquilo foi o começo da minha jornada. Eu vou começar a contar agora a linha do tempo, como que tudo aconteceu, como que desde aquela época até hoje o que passou ali, vou tentar resumir rapidamente, só para contextualizar. Foi ali naquela viagem para o Canadá que abriu a minha mente em relação à imigração. Em 2007 eu dei a entrada e o processo de residência permanente para o Canadá, pessoal, demorou 2 anos. Ele pode levar menos, pode levar um pouco mais, depende de cada situação. Mas no meu caso foram aproximadamente 2 anos. E em 2009 eu já estava já com o meu visto de residente permanente no passaporte, tudo certinho. Então eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava no Brasil e me aventurei para o Canadá. Então, pessoal, eu tive a ideia de mandar o currículo para a mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, que era uma multinacional, e que eu tinha então até então pedido demissão, né? Não tinha nem um mês, e cheguei no Canadá e enviei o meu currículo. E para minha surpresa, não passou uma semana, eu recebi uma ligação, uma pessoa conversou comigo e me fez tipo uma entrevista assim de supetão. Então você trabalhou com a gente no Brasil e o que você fazia lá, e eu contei um pouco sobre a minha experiência, o que eu fazia no Brasil, e era praticamente a mesma coisa que precisava para o Canadá também. E aí ele disse que se tudo der certo, ele ia analisar a nossa conversa, alguém do RH estaria entrando em contato comigo e oferecendo uma oportunidade. Então passou ali mais ou menos, eu creio que uns 5 dias, eu não me lembro muito bem, mas eu imagino que foi mais ou menos uns 5 dias. Aí eu recebi a ligação do RH. Então, desde que eu cheguei no Canadá até a minha cidadania, em 2015, foram aproximadamente 5 anos. Depois da cidadania canadense, eu continuei trabalhando, vida normal. Eu estava na cidade de Toronto. E aí eu recebi uma proposta de trabalho para os Estados Unidos em 2017. E nessa proposta também, pessoal, estava incluído o patrocínio do Green Card. Eu, como cidadão canadense, eu poderia trabalhar nos Estados Unidos com um visto chamado TN Visa, que é para profissionais do Canadá ou da América do Norte, incluindo o México, mas ele não é um visto de imigração, ele é um visto de trabalho. Então, pessoal, em 2019 saiu o meu Green Card. Então, eu cheguei em 2017 nos Estados Unidos, de 2017 até 2019 eu estava com o processo de Green Card correndo paralelamente, e o meu visto era o visto TN Visa. E em 2019, então, saiu o Green Card. Então, 2019, em 2025 eu me qualifiquei já para a cidadania americana e apliquei, e hoje eu já sou cidadão americano também, desde 2025, ano passado, no mês de fevereiro, foi a minha cerimônia de cidadania americana. Então esse é o timeline aí do meu processo, da minha jornada, que começou apenas com uma viagem em 2001 só para estudar inglês, então veio aquela ideia, e então fui preparar, então passou por todas essas etapas aí até a cidadania canadense, a cidadania americana, e essa é o resumo do tempo. Agora, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que fez a diferença nesse meu processo, nesses meus processos, né? Porque todos os processos que eu fiz, eu fui aprovado. Até hoje eu nunca tive um processo de imigração negado, né? E eu vou compartilhar aqui um pouco o que fez a diferença, né? O que fez a diferença principal foi o preparo. Quando eu iniciei, eu percebi que eu não estava preparado, e se eu fosse já dando entrada e se eu já fosse já fazendo várias coisas ali, eu poderia atropelar o processo e alguma coisa dar errado. Então eu comecei com o estudo do inglês
O inglês, ele é o fundamental. O inglês não precisa ser perfeito. Até hoje eu tenho dificuldade ainda com o inglês, mas o inglês já é funcional o suficiente para participar do que tiver que ser feito, né? E também trabalhar normalmente e assim por diante, né? Mas eu diria que o inglês ele é o principal e aqui às vezes a gente acaba pecando um pouco porque a gente até tem o desejo de estudar fora ou morar fora, mas não prepara o suficiente para o idioma, né? E isso aí atrapalha bastante, porque às vezes até tem muitas oportunidades, mas a pessoa, como não está preparada, não tem o inglês suficiente, acaba recebendo uma rejeição. O número 2 seria a experiência profissional acumulada. Quando eu voltei daquele processo, daquele curso de inglês no Canadá, a minha experiência acumulada ainda era pequena. Eu tinha talvez 1 ano e pouco de experiência só. Então eu percebi também que precisava acumular mais experiência. Então eu trabalhei mais no Brasil e adquiri bastante experiência na minha área. Tanto é que quando eu cheguei no Canadá, a minha experiência, a primeira entrevista só por telefone, eu fui aprovado. Não porque eu sou bom demais em alguma coisa, não, mas porque eu tinha a experiência necessária. Se você tiver o que o mercado de trabalho está buscando, você pode até ser de outro país, não tem problema, você vai conseguir a oportunidade. Aqui eu vejo no ambiente de trabalho pessoas de todos os países. Quando eu ainda estava no Brasil, eu imaginava assim uma empresa americana, né? Várias pessoas, todos americanos nativos ali trabalhando. E quando a gente chega aqui, a gente leva aquele choque, a gente vê que em muitos departamentos os americanos locais são até a minoria, né? Então isso aí é uma coisa boa para a gente, né? Mostra que tem oportunidades para todo mundo, independente de onde você vê. Então prepara o inglês, prepara a sua experiência ali profissional e que a oportunidade vai estar lá. E nesse canal a gente vai estar ajudando também, esse é o meu objetivo, é ajudar as pessoas a encontrarem essas oportunidades. Pessoal, existem tanto no Canadá quanto aqui nos Estados Unidos algumas áreas técnicas em altíssima demanda. E isso não é só na área de engenharia ou TI, existem outras profissões também em altíssima demanda. E no meu caso eu tive sorte que a minha profissão, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, era uma profissão de alta demanda. Hoje em dia um pouco menos, mas com a experiência que a gente acumula aí ao longo do tempo, acaba que a gente ainda consegue boas oportunidades. Então, pessoal, outro ponto que faz toda a diferença para o sucesso aí nessa jornada é a paciência estratégica. Essa aí você tem que ter aí muito, porque tudo requer paciência. Mesmo quando você já tem a qualificação, os processos às vezes demoram um tempinho e você tem que ter paciência. E aqui muitas pessoas pecam porque elas não têm paciência e elas já vão querendo atropelar o processo e fazendo coisas na hora errada, né? E sem o devido preparo. Isso aí atrapalha demais no sucesso e você acaba sofrendo lá na frente por ter tentado acelerar e fazer coisas no tempo que não era o tempo certo. Então a imigração não é no impulso, ela é uma construção. E se você tiver a paciência e a dedicação e o preparo, com certeza vai dar certo. Eu gostaria também aqui de estar comparando o Canadá com os Estados Unidos em termos de processo de residência permanente. Nos Estados Unidos é o Green Card e no Canadá é o PR Card, é o Permanent Resident Card. No Canadá tem dois sistemas principais, que é o sistema via Quebec. Nesse processo você precisa francês, obrigatoriamente, e o inglês também ajuda, mas o francês é obrigatório. E o segundo processo é o Express Entry. Esse é para modo geral no Canadá e esse é feito em inglês, ele exige o inglês e outras coisas mais como experiência profissional, educação. E o processo do Canadá ele é baseado em pontos. Então cada qualificação ela vai somando pontos ali e aí se você atingir a pontuação necessária, você é aprovada para o processo. Uma coisa que eu gosto no processo do Canadá é que ele é um processo que depende só de você. Você não precisa ter necessariamente uma empresa te patrocinando.
Então você, por conta própria, se você tem as qualificações, você mesmo pode ir sozinho, dar entrada no processo e chegar até o final. Agora, nos Estados Unidos já existe uma variedade muito grande de vistos e de processos, até para o Green Card é uma variedade muito grande, mas eu diria assim que é um processo baseado no patrocínio, né, no sponsorship. Então, se você tiver um sponsor, provavelmente vai ser mais fácil de ser aprovado. Então, para quase todas as coisas, quando você tem um sponsor é mais fácil. Mas tem algumas qualificações também que não requer sponsor, mas elas são mais difíceis de conseguir. Então, agora falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, Canadá versus Estados Unidos, o mercado canadense ele tem muitas oportunidades, mas é muito menos que Estados Unidos, com certeza, né? Também a população é uma população bem menor e o Canadá está mais concentrado ali em poucas regiões como Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, são as principais regiões ali e a maioria dos imigrantes vão para esses lugares. A maioria, na verdade, vão para Toronto. Então, Toronto já está bem, bem lotado, né? Eu diria que está bem lotado. Custo de vida alto, né? Altíssimo. E trânsito, vários problemas. É uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito. Gosto muito do Canadá em geral. Gosto muito de Toronto também. Mas hoje, como a cidade está recebendo imigrantes ali o tempo todo e de todos os lugares, e a maioria vão sempre para o mesmo lugar, eu percebo que está congestionando alguns lugares. Então, o Canadá também tem muitas oportunidades, mas está se tornando mais difíceis por esse motivo. Já os Estados Unidos é um país muito grande, a população é muito maior, então com certeza muito mais oportunidades também, e estamos falando da economia mais forte do mundo. Então não se compara, né? Canadá e Estados Unidos nesse quesito aí. Os Estados Unidos têm muito mais oportunidades, principalmente aqui na região que eu moro na região de Dallas, no Texas, e aqui é uma região muito boa para o mercado de trabalho de modo geral. A maioria dos brasileiros, eles vão para Flórida, Massachusetts, alguns para Califórnia, New Jersey, Nova York. Mas o Texas também tem bastante brasileiros. A comunidade não é tão grande quanto dos outros lugares, mas tem bastante brasileiros aqui também. E aqui tem muitas oportunidades. Aqui tem bastante oportunidades na área de engenharia, área de tecnologia, TI, telecomunicações. Também a área de energia é muito forte e vários outros setores da economia. O Texas é muito forte, é o estado que tem a segunda maior economia, mas é o estado que a economia mais cresce também. Então eu gosto muito daqui e é um estado assim que eu me apaixonei, né? Eu já morei em outros estados também, mas aqui eu gostei bastante. Aqui com certeza é o lugar que a gente vê uma quantidade enorme de oportunidades, né? Então as pessoas às vezes ficam um pouco receosas em vir para o Texas por ser um estado mais conservador, mas pessoal, não assuste com isso. As empresas, desde que você tenha os requisitos, elas querem contratar pessoas qualificadas, elas precisam de pessoas e eu acho que não deveria fechar a porta assim, para nenhum estado por ele ser mais conservador e você achar que é um estado mais fechado à imigração, mas eu não vejo isso, né? Isso não faz parte pelo menos da realidade que eu vejo, né, no meu dia a dia. O tempo não é o maior obstáculo é o preparo. O preparo no inglês, porque se você não tiver o inglês necessário, ele derruba a entrevista. Às vezes você até se qualifica ali para aquela oportunidade, mas como não tem o preparo no inglês, ele vai te derrubar logo ali na entrevista. E a falta de planejamento também, porque às vezes você até pode ter o inglês bom, mas se você não se planejar direito, você pode acabar seguindo caminhos que acaba te atrapalhando aí, te atrasando anos na sua jornada, né? Então o planejamento também
é muito importante. Vamos estar procurando ajudar também as pessoas aqui no planejamento e também escolher a área certa, né? Dependendo a área, ela realmente não tem muitas oportunidades, ou as oportunidades elas não são oportunidades assim que o imigrante tem mais chance. Então, quando a gente for decidir, se tiver a chance, né, se tiver a oportunidade de escolher qual área se dedicar, também começar buscando uma área que tem mais chance, né? Então, algumas áreas, pessoal, não tem muito patrocínio, né, de visto, não tem muito patrocínio para Green Card, porque até mesmo aqui dentro elas já são áreas muito competitivas, então não tem sentido assim um empregador buscar pessoas de fora, né? Então, algumas áreas a gente tem que ser honesto que elas não funcionam muito bem assim, ou é muito difícil, né? Muito complicado para conseguir sponsors, né? Ou patrocínio para o seu processo. Pessoal, então se vocês quiserem saber mais sobre a vida profissional e migrar legalmente para o Canadá ou para os Estados Unidos, ou simplesmente acompanhar a vida real de um brasileiro no Texas, nesse canal eu vou compartilhar minha experiência e estratégias reais. Mas aqui não vão ter promessas fáceis, isso eu garanto a vocês. Mas se inscreve e acompanhe os próximos vídeos. No próximo eu vou explicar qual é o caminho mais realista para brasileiros qualificados. Abraço e te vejo no próximo vídeo.